Diz assim a palavra: procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, que é viva e eficaz, por tudo quanto o Senhor já fez aqui nesse culto, nessa manhã, pelos louvores que cantamos, as orações que elevamos a ti, as palavras, Senhor, dos pastores. Muito obrigado, Senhor, pelas nossas famílias, em todas as gerações. Muito obrigado, somos gratos a ti. E agora pedimos que o Senhor fale conosco, que continue falando através da ministração da tua palavra que pode realmente mudar o nosso pensamento, os nossos corações, e sempre nos desafia a viver para a tua glória. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Tem 3 assuntos que são recorrentes nas Escrituras, e esses 2 versículos tão simples falam para nós deles. Os assuntos solidão, abandono da fé e missão. E a questão é como é que a gente lida com isso, né? Se a gente observar essa carta aqui, ela foi escrita quando Paulo estava na prisão em Roma. Paulo não foi preso só uma vez em Roma. Ele, quando da primeira situação de prisão, ele escreveu algumas cartas, né? Então a gente tem aos Efésios, tem aos Colossenses, a Filemon, aos Filipenses, que não se sabe exatamente se ele estava em Roma, mas enfim, essas 3 pelo menos. No momento em que a gente percebe que ele estava feliz, animado até, porque ele se via, ele via que brevemente ele sairia da prisão de Roma. E de fato, possivelmente isso aconteceu. Só que ao sair da primeira situação de prisão de Roma, o imperador Nero assume o trono, e Nero foi o primeiro grande perseguidor do cristianismo, grande perseguidor não judeu. A primeira perseguição foi por parte dos próprios judeus, mas o imperador Nero empreendeu uma grande perseguição contra a igreja, e dentro dessa grande perseguição empreendida por Nero, Paulo foi preso pela segunda vez em Roma, e essa carta é fruto deste segundo momento. Muitos autores vão dizer que, segundo a Timóteo, é o canto do cisne de Paulo. Canto do cisne porque o cisne, dizem que quando ele está para morrer, ele canta lindamente. Então, é uma expressão, a carta é cheia de emoções, ela é bastante, assim, com um teor bastante pessoal entre ele e o seu discípulo amado, por mais de 20 anos, Timóteo. E a gente percebe isso aqui, dentro desse contexto, ele escreve um texto magistral, um texto que, graças a Deus, chegou até nós. Ao menos, que saibamos, é o último texto que Paulo escreveu, pelo menos o que chegou até nós. Então, e o que a gente percebe aqui, é que existe nesses versículos, ou nesse versículo inicial, que a gente leu do versículo 9, a gente percebe claramente um pedido de Paulo, porque ele está sozinho. Ele já tinha passado por um momento de julgamento, a carta fala isso para nós, e ele vai falar nesse momento de julgamento: não tinha ninguém comigo. E aí nesses 2 versículos, a gente vê aqui que o superapóstolo também passa por solidão. E graças a Deus que eu tenho companheiros aqui, prestativos, que não me deixarão morrer de sede. Solidão. Quando ele diz: procure vir logo ao meu encontro. Interessante, né, irmãos? Porque existe muita gente que se sente sozinha e fala: Deus me abandonou, Deus, né, Deus, estou sozinho. A solidão, ela é uma realidade bíblica. E até mesmo o grande apóstolo Paulo passou por isso, né? Se nós percebermos a história de Paulo, é bastante interessante também, porque ele se converte em Damasco, na Síria, no caminho de Damasco. Ele que seria possivelmente um substituto a Gamaliel, porque ele era muito capaz, né? Tinha recurso, tinha dinheiro, tinha influência, era bem relacionado em Jerusalém. No caminho de perseguir cristãos, no caminho ele cai do cavalo ou cai da montaria e tem uma experiência com Deus, e Deus o resgata. A partir dali, ele tem já um seu primeiro momento de, depois de ter os olhos abertos, pregar na própria Jerusalém, ser perseguido lá mesmo.
na própria Damasco e ser perseguido lá mesmo. Aí então ele vai para Jerusalém, sendo introduzido no rol de apóstolos por Barnabé. E o pessoal ficou meio assim com ele, mas esse camarada estava perseguindo a igreja até ontem, será que se converteu mesmo e tal? Cria um ambiente esquisito em Jerusalém, ele vai para Tarso, cidade dele, fica lá um tempo, e Barnabé, quando vai para a igreja de Antioquia da Síria, essa igreja que sofre um avivamento, quem ele leva para estar com ele na Síria? Paulo de Tarso. Então Paulo vivencia momentos muito interessantes, né? De perseguidor da igreja a alguém que prega o evangelho, de alguém que prega o evangelho a estar no convívio dos apóstolos, de alguém que prega o evangelho e estar no convívio dos apóstolos, voltar à sua terra, a Tarso, possivelmente para ser rejeitado de uma vez pela família judia a qual ele pertencia, mas quando depois ele sai de lá, ele se vê na igreja de Antioquia, uma igreja de gentios, Antioquia da Síria, cheio de gente interessante, pessoas vindas das mais variadas partes, que celebram a Deus, um ambiente festivo, amoroso, gostoso, e de repente o Espírito Santo fala lá numa reunião em que os irmãos estão reunidos, separem Paulo e Barnabé. E nessa separação ele vai fazer missão. E os desafios mais interessantes pelos quais Paulo passa, desde morte, quase morte, frio, fome, nudez, perseguições as mais variadas, prisões e outras coisas, a realidade da vida dele é sempre muito dinâmica. E o que a gente percebe aqui é que em muitos momentos Paulo estava cercado de amigos, cercado de gente que lhes davam a mão, cercado de gente que lhe abraçava, cercado de gente que estava sempre com ele ali, naquele convívio, né, entre aquela festividade, mas ao mesmo tempo, não só isso era uma realidade, ou é uma realidade da vida cristã, ele vai escrever, eu estou sozinho. Eu não sei o momento que você está na vida, mas assim, nem sempre a vida é um mar de rosas. Para o crente e para o incrédulo. Para aquele que teme a Deus e para aquele que não quer nem saber de Deus. Muitas vezes a solidão é uma realidade. Especialmente a gente se sente mais a solidão quando a gente vivencia problemas. E era o caso dele aqui, ele estava para passar por um segundo momento de julgamento e ele seria morto. Então a solidão, meus irmãos, muitas vezes parece nos engolir. Paulo sabe que ele estará indo em breve em juízo, e por isso também ele suplica a Timóteo, não tarde a estar comigo. Vem logo. Antecipa aí a sua vinda, antes do inverno. Chega logo. Estou sozinho. Desconfie de todo pregador que disser que não passamos por momentos difíceis na vida. Porque o próprio cristianismo já implica em a gente ser um peixe fora do aquário. A implicação do cristianismo é a gente ser diferente, aspas. E qual a sugestão de Paulo diante da solidão? É exatamente essa que eu falei, pedir ajuda. Quando a gente está sozinho, quando a gente está no momento que a gente se sente solitário, o que a gente tem que fazer é seguir o exemplo do maior apóstolo de todos os tempos, o apóstolo Paulo, que é pedir ajuda. Timóteo, esteja comigo. Passa aqui em casa. Vem tomar um café da tarde comigo, estou precisando. Vem dar uma volta comigo, estou precisando. Eu preciso falar com você. Você pode? Você consegue estar? Quando que você pode vir o mais rápido possível? Solidão não é para ser vivenciada como se fosse uma magma vulcânica, sabe aquela lama acesa do vulcão que vai te engolindo e vai te colocando para baixo? Não, se desvencilha disso. A igreja de Deus, como a gente citou aqui, tem sido citado recorrentemente, é um recurso importante para que a gente não se sinta sozinho. E se você percebe alguém sozinho na igreja, faça o favor de se aproximar dessa pessoa e falar, posso passar na sua casa quarta-feira que vem? Posso passar na sua casa segunda-feira? Posso fazer isso? Você quer dar uma volta comigo? Solidão a gente resolve
pegando alguém pela mão e passeando com essa pessoa em algumas situações. Então, se você está solitário, lembre-se, a igreja de Deus tem que funcionar para que você seja atendido. Não para que você fique lambendo suas feridas, a ideia não é essa. Mas para que você se sinta acolhido. Você faz parte de uma igreja, você faz parte de uma comunidade. E mais, nós sabemos pelas Escrituras que muita gente, quando crê em Cristo, a família vira as costas para essa pessoa. E foi o caso do próprio Paulo, muito possivelmente. Então, ele pede ajuda a Timóteo, diante da solução, da solidão, da casa vazia, das boas memórias do passado, né, que não voltam mais. Deus nos dá o escape de ter feito amigos no caminho, amigos que podem realmente tomar-nos pelas mãos, e a igreja nos possibilita isso. Quando todo mundo faltar, Deus vai levantar alguém para estar ao seu lado, para te chamar para alguma situação, para ser um companheiro esporádico na sua caminhada, ou na caminhada de alguém que esteja passando por um momento como esse. Então, meus irmãos, embora a solidão seja uma realidade, existem possibilidades de nos sentirmos menos solitários. Especialmente quando a velhice chega. Quando a casa vai ficando vazia. Deus estabeleceu um ambiente com muita sabedoria, que chama-se igreja, que a gente pode se ver amparado nessas situações. Primeira situação, então, é a solidão. Segunda situação é o abandono da fé. O texto diz para nós isso, né? Paulo diz: Demas, amando o presente século, me abandonou. A história mostra Demas, talvez, com uma proximidade de Paulo, pelo menos por 7 anos. Se a gente lembrar das cartas que ele escreve aos Colossenses, né, e a Filemão, onde Demas é citado, inclusive na carta a Filemão, Demas é citado como sunergoi, como um companheiro, alguém que junta forças para um objetivo comum. Sunergoi, de onde vem a palavra sinergia, essa é a palavra que Paulo usa, um companheiro. Então, Demas foi esse companheiro de Paulo. Na carta que ele escreve a Filemão, ele o evidencia como sendo essa pessoa. E ele sai do ministério por interesses pessoais, que não sabemos quais foram exatamente esses interesses, né? Depois de conviver 7 anos com o apóstolo, vendo sua atuação no ministério, participando de tantas coisas, assim que nós nem sabemos como descrever o que Paulo vivenciou e esses amigos que ele fez no caminho, que estavam junto com ele, né? E por que muitas pessoas saem? Ou o que é abandonar a fé, né? Se a gente pode pensar em Demas, e alguém que largou a fé para curtir o mundo, ou para viver as suas próprias experiências e tudo mais. Meus irmãos, não nos enganemos. Abandonar a fé não significa necessariamente abandonar o prédio da igreja e deixar de participar de reuniões. Às vezes, a desculpa de quem abandona a fé, mesmo estando no nosso meio, é aquela desculpa que a pessoa já fez muito pela igreja. Ah, mas eu já trabalhei tanto. Ah, sabe, já participei dos jovens, dos adolescentes, já cantei no coral, já cantei, já fiz, já preguei na praça, já fui diácono, já fiz. Não, agora estou deixando para os outros. Conversa fiada. Mas isso é desviar-se dentro da igreja. Às vezes a pessoa não vai embora apenas porque o mundo é sedutor também, mas também porque acha que já fez muito. Talvez tenha sido o caso de Demas, tenha trabalhado bastante com Paulo e vai ficando. Acha que já fez tanto, que já evangelizou, que já fez isso, já fez aquilo. E muitas vezes essas desculpas são das pessoas que não querem mais se envolver com a igreja. Por quê? Porque eles têm projetos pessoais.
têm coisas próprias dos seus corações, têm objetivos particulares, querem, e a gente não está falando aqui que a gente tem que se tornar um ET para ser crente, mas o que eu estou afirmando, que a gente observa isso nas Escrituras, é que não basta participar de uma reunião, como o pastor Sérgio citou, o Marcos também, o Adilson, e a gente não combinou nada da nossa fala. Meus irmãos, igreja é engajamento, é envolvimento. Porque senão é igual o Rotary Club, é igual o Clube Holmes, ou o Clube Sírio, que a gente vai lá jogar uma partida de xadrez ou de dominó, fumar o nosso cigarro e tomar o nosso uísque e vai embora, cada um para sua casa, cuidar dos seus negócios na segunda-feira e no domingo estamos aí de novo. Não. Igreja é engajamento. Ah, mas eu não quero que ninguém me... Então, é assim, está desviado dentro da congregação. Estou falando que você tem que fazer tudo, mas tem que ter essa consciência de que igreja é mais que uma reunião de gente para se sentir bem. Pesado hoje a conversa, né? O problema é de vocês e meu, porque é a palavra de Deus que fala isso. Então, o engajamento na igreja, ele não é um engajamento ideológico, político, de minorias. O engajamento na igreja é o engajamento do reino. Nós nos envolvemos por causa do reino. Tem alguma coisa para fazer, a gente faz. Tem alguém para visitar, a gente visita. Tem alguma coisa que a gente pode contribuir com dinheiro, a gente contribui. Tem isso para fazer, a gente se engaja, se envolve e realiza em nome de Jesus. Porque dar de ombro e ficar assim, olha, eu venho aqui, eu me sinto bem. Você pode se sentir bem no show do Caetano Veloso, você pode se sentir bem na praia de Ipanema, você pode se sentir bem em qualquer lugar. Igreja não é só para se sentir bem. Por exemplo, essa palavra eu tenho certeza que está incomodando algumas pessoas. Porque o texto bíblico, como também já foi citado aqui, é o nosso norte, é a nossa orientação. Então, muita gente tem essa desculpa de que já fez muita coisa pela igreja, agora é a vez dos outros. Mas vem cá, você vai fazer o que mais? Vai esperar a morte chegar, que nem cantava o Raul Seixas? A boca escancarada, cheia de dente, esperando a morte chegar? E não só isso, pensa que acabou? Tem mais. E às vezes alguém não se envolve com a igreja, sabe por quê? Porque ele olha para outros que se envolveram muito com a igreja. E se desvia, né? Porque olha para outros que se envolveram muito com a igreja. Olha para a vida de alguém que viveu para Deus, por exemplo, exercendo ministério. Às vezes isso é um desestímulo para algumas pessoas, porque pensa comigo, ele compara a vida dessas pessoas com a vida do mundo. Né? Porque no mundo você tem prosperidade, você tem sucesso, você tem reconhecimento, você, enfim, você tem aí, né, lugares para você ser destacado e tudo mais. Agora você olha para Paulo, nasceu relativamente rico. Paulo é de nobre estirpe, era cidadão romano, tinha, né, pedigree, bem nascido, grande influência em Jerusalém, a ponto de ele ter cartas das autoridades de Jerusalém para perseguir os cristãos em Damasco. Criado aos pés da elite de Jerusalém, por exemplo, Gamaliel. Né? Alguém que era tutoriado, que era mentoreado, que foi orientado pelas grandes cabeças de Jerusalém à época. De repente, quando ele se converte, a vida dele vira do avesso. Esquece tudo o passado. Tudo que eu conquistei, diz ele, eu refuto, eu considero como esterco, para usar uma palavra bonita, porque ele fala outra coisa no original, para ganhar a Cristo. Não vale a pena. Agora você vê Paulo preso. Você vê alguém ali esquecido na Mamertina, numa cadeia, no fundão de uma gruta,
lá em Roma, que tem um buraco em cima para respirar de vez em quando. E aí você, sendo um Demas da vida, você olha a situação daquele homem, eu não vou imitar uma vida dessa nunca. Eu não quero isso para mim. É bom a gente lembrar que nem todo mundo vai ser Paulo de Tarso, tá bom? Deus só tem um Paulo. É bom a gente lembrar que nem, as vidas são diferentes. Deus escreve as vidas de modo diferente. Ele tem os seus caminhos, os seus modos de escrever a nossa história, e cada um tem a sua peculiaridade. Eu lembro de conversar com um pastor uma vez, o entrevistando, ele já lá na casa dos seus 70 anos, e eu dizia, o seu pai foi pastor, tempo integral, e você não. Por quê? Ele falou, porque eu vi o que meu pai sofreu. Ele ganhava meio salário mínimo da igreja, ele era do interior do Rio de Janeiro, saía de ônibus do bairro tal e fazia um percurso, descia a pé, ia visitando as casas, e ele, pela manhã estava em casa, cuidando de nós menores, minha mãe trabalhando como professora, e ele fazia esse trajeto, e aí, como que a renda facilitava em casa? Porque minha mãe era professora do estado, e ele era pastor, ganhava meio salário, e eu dizia para mim mesmo e para Deus, tudo bem, eu sei que eu tenho chamado, eu sei que eu vou pregar, mas eu não vou ter essa vida. E assim estudou, com grande capacidade, jornalista, teólogo, e fez e aconteceu, autor de livros, foi também político, deputado, vereador em São Paulo, enfim. Aí eu fiz uma outra pergunta para ele, como que foi você como pai? Ele falou relapso. E aí ele citou Cantares, cuidei das vinhas alheias, mas da minha vinha eu me esqueci. Dos 4 ou 5 filhos que tenho, não lembro o número, todos eles são crentes nominais. Eu não sei se é interessante, eu não estou dizendo que o irmão errou ou acertou em fazer isso ou aquilo. O que eu estou dizendo é o seguinte, sempre vai ter uma implicação. As nossas escolhas sempre terão implicações. Sempre. Sempre. A advertência do pastor Sérgio é muito própria. Nós não temos poder de converter os nossos filhos. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Mas o ambiente melhor para se criar família, não há outro senão na igreja. Sem a igreja, este mundo é insuportável. Com os defeitos que nós temos. E aí a gente percebe que as opções na vida, da itinerância desse pastor pregador itinerante, que vai para lá e para cá, e a família sempre sem ter igreja certa para congregar, sem saber se era aqui, ou se era ali, ou se era lá, de repente viajavam, essas crianças que depois se tornam adultos, ficam completamente sem referência comunitária. Enfim, meus irmãos, muita gente também se desvia olhando para quem deu a vida pela igreja e fala, eu não quero essa vida para mim, nem para os meus filhos, mas olha, não há outra vida, a não ser a vida que Cristo nos deu para viver, orientada essa vida pela luz das Escrituras, à luz das Escrituras. E a gente percebe isso. E assim, para além disso, para além de desviar-se, pensando no Demas ainda, porque a pessoa fala que já fez muito pela igreja e agora é a vez dos outros, ou porque a pessoa olha para alguém que parece, aspas, que não deu certo, à luz do que ela entende que é dar certo, e esse padrão está errado, porque o referencial dela não tem que ser o mundo, e tem que ser a palavra de Deus, diga-se de passagem. A nossa referência não é o que o mundo prega, nossa referência não é a vida paulista iluminada, sexta-feira à noite, balada, Não, nossa referência não é, sei lá, outros lugares para viajar, para passear, não há problema nenhum ir da Paulista ou viajar para outros lugares, mas isso é tudo passageiro. A nossa referência é outra, a nossa referência de mundo é o que Deus ensina, é o que a palavra de Deus nos orienta.
Então, quando a gente tem uma referência esquisita a respeito da fé, ou de quem é Deus, ou do que Deus espera de nós, a gente começa a transferir as nossas referências, ou o que a gente pensa da vida, com base em outros referenciais que não as Escrituras, e claro que isso vai migrar para dentro da nossa casa, claro que a gente vai orientar os nossos por outro viés que não as Escrituras. A gente não está falando de ser religioso, a gente está falando de ser orientado pela palavra de Deus. E uma outra realidade é que, senão, as pessoas acabam criando o seu próprio estilo de cristianismo, que é um outro modo de você se desviar sem sair da igreja. Você cria a sua igreja particular. Outro elemento, que pode nos fazer desviar é nos associar a pessoas que pensam fora da Bíblia. Ou é seletivo no texto e cria sua própria teologia, estabelece seus próprios modos de culto, e assim eles ficam brincando de igreja, brincando de céu, brincando que o inferno não existe, brincando que Jesus já veio ou não vai voltar, brincando de pregar a nossa pregação, do nosso jeito, dos nossos modos, que é uma pregação que nunca vai ser contra o pecado, que nunca vai ser contra uma vida leviana, que nunca vai ter o céu como destino, afinal de contas estamos aqui, e é aqui mesmo que Deus estabeleceu para a gente ficar. É um outro modo de você se desviar sem necessariamente sair do ambiente que muita gente chama de igreja. Você criar sua própria igreja com seus raciocínios, com o seu método de interpretação da Bíblia completamente distorcido. E esses são elementos, meus irmãos, que muitos crentes, que colaboram na realidade para que muitos crentes abandonem a fé, sem necessariamente sair da igreja. Demas me abandonou. Então, há muitos modos de alguém sair sem sair da igreja. Há muitos modos de negar a fé sem estar fora de um ambiente chamado de religioso. Então, assim, muita gente vai construindo assim suas Tessalônicas a seu modo. Ele foi para Tessalônica, um lugar gostoso, etc. Tudo o que viveu do lado de Paulo, de Lucas, dos demais irmãos, mesmo assim, é possível a gente deixar de se interessar pelas coisas do reino, da comunidade, e flertar com este presente século e abandonar a fé. Como o Dr. Shedd contava a ilustração, que ele pegou um ônibus em Nova Friburgo e sentou ao lado de um homem, começou a conversar com ele, e ele começou a falar que eles estavam abrindo uma igreja ali. O Dr. Shedd sempre foi também um evangelista, não era só um homem do púlpito, mas quando ele sentava perto de alguém no avião, perto de alguém no ônibus, em algum lugar, ele sempre falava da fé. E falando com essa pessoa virou para ele e falou: eu sou um ex-crente. Ele ficou pensando, o que seria um ex-crente? Existe essa possibilidade. Então, a gente pode, de repente, se desviar, mesmo estando em um ambiente como esse. E viver anos de um jeito muito esquisito, que não tem nada a ver com o que a palavra de Deus ensina, porque a gente formatou um modo de vida que nos satisfaz. E é muito complicado isso. A gente tem referências muito sérias, muito fortes, meus irmãos, de homens de Deus, que nós precisamos sempre olhar para eles. Lembrar das falas deles. Lembrar de quem foram. E especialmente, como morreram. Morreram fiéis na presença de Deus em Cristo. Como aquela grande nuvem de testemunhas lá de Hebreus, capítulo 12,
quando se nos apresenta um ambiente como se fosse um estádio de futebol lotado de gente que já partiu para a glória, mas os rostos deles continuam olhando para nós, não intercedendo, mas no sentido de incentivo mesmo, de como viveram. Olhando para nós e dizendo, vale a pena, insista, não se desvie, o caminho é este, é árduo, as tentações são muitas, muitas são as ações do maligno contra vocês, mas olha, insistam, nós temos uma grande nuvem de testemunhas a nos rodear, e nós conseguimos quase que ouvir suas vozes dizendo para nós, vale a pena, nós já desfrutamos da glória eterna com o Senhor. E para finalizar, o texto fala de missão, porque o texto diz para nós que Paulo fala para Timóteo vir logo ao seu encontro, e não só isso, para além de vir logo ao seu encontro, ele fala que Demas o abandonou, e ele fala que Crescente foi para Galácia e Tito foi para Dalmácia. Crescente para a região da Galácia, da Gália, onde hoje é a França, possivelmente, embora seja este irmão aqui, ele é a única vez que ele aparece na Bíblia é nesse texto, né, o Crescente. Paulo já havia plantado igrejas na região da Galácia, né, e é muito provável que o Crescente foi lá fazer o quê? Foi revisitar essas igrejas, foi animar aqueles irmãos, foi orientar, levar algumas orientações do Paulo para eles lá. E não é difícil que o Crescente tenha sido um dos 72 da missão, registradas em Lucas, capítulo 10. É a tradição cristã que diz isso, né? Mas é uma possibilidade. E Tito é designado para Dalmácia. Dalmácia, a região da Ilíria. Se a gente olhar para o mapa da Itália, é uma bota, né? A costa da bota, as costas da bota é o mar Adriático, e a Ilíria ficava ali. E o mesmo Tito, que é o pastor que vai estar em Creta, e a gente não sabe se ele foi passar pela Ilíria e depois voltar para Creta, ou se ele já tinha acabado seu ministério em Creta e agora estava indo para a Ilíria. Fato é que eles estavam destinados a fazer ou cumprir ministérios, a fazer a vontade de Deus ali, né, a cumprir o que Paulo pediu a eles que eles fizessem. O que fica evidente para nós, meus irmãos, é que, embora situações e circunstâncias às vezes muito difíceis, a obra de Deus nunca para. Paulo vai morrer daqui a pouco e a obra vai continuar. Tito, Crescente, vão morrer. A obra vai continuar. Enquanto alguém está preso, outros estão fazendo a obra. Enquanto alguém está se desviando, outros estão engajados naquilo que Deus lhe chamou para fazer. Então, sempre haverão pessoas, porque Deus assim estabelece, que estarão fazendo alguma coisa no ministério, embora alguns estejam presos e outros estejam desviados, Deus sempre traz pessoas, eleva pessoas, estabelece pessoas para que a obra continue. Noutras palavras, no caminho da fé, ou você se desvia, ou você se engaja, ou fica preso para morrer. É uma terceira opção. Na fé, ou a gente se desvia, e pode se desviar, como eu citei o exemplo, dentro da própria igreja, ou a gente se engaja. A gente se participa da igreja. Não participar é um prenúncio de desvio. Veja aí, olha ao seu lado, dê um girozinho de cabeça aí de 180 graus, e veja se você não sente falta de pessoas que estavam aqui há 10 anos, há 5 anos. Estou dizendo que todos estão desviados, mas muitos talvez. Desviados e nem participar mais da igreja. No caminho da fé, ou a gente se desvia, ou a gente se engaja. Eu não estou dizendo, né, que a gente tem que vender tudo e ser missionário lá no Nepal, a não ser que Deus chame você para isso. Mas o que eu estou afirmando é que não dá para ser crente morno. Não dá para ser um crente meia boca. Um crente
de vez em quando orar, de vez em quando ler a Bíblia, de vez em quando fazer isso, fazer aquilo. E eu não estou dizendo isso de cima para baixo. A cruz nos nivela a todos nós somos iguais. A gente precisa prestar atenção nessas coisas, né? Porque o morno, meus irmãos, é um desviado dentro da igreja. Então, a vida cristã implica necessariamente, isso não é opcional. Quando você compra um carro, especialmente os jovens da minha geração, falando em geração, né, dos anos 80, 90, compravam um Opalão Diplomata, aquele motor, aí o Ronaldo já até ajeitou a camisa, que é da geração dele também, aí colocava aqueles faróis de milha, aquelas coisas e tal, e deixava ele lustroso e beleza, e carrão de dar, eu nunca tive, tá? Mas só via o pessoal passeando. O que eu quero dizer com isso? É que o entorno era uma estética muito bonita e tudo mais, esses adereços todos, eles eram bonitos, mas eles não eram essenciais para o carro andar. O que era essencial era o motor funcionando. Então, essencialmente, quando a gente pensa em alguém na igreja, a gente precisa entender que a gente precisa essencialmente, né, tem algumas necessidades que são essenciais, algumas práticas que são essenciais, por exemplo, a oração, por exemplo, fazer o bem, por exemplo, engajar-se com a sua comunidade local, investir no reino, não apenas dinheiro, mas a sua própria vida. Essas coisas não são opcionais, são necessárias. E a pergunta é: o que eu estou fazendo da minha vida cristã? Ou que tipo de vida que eu acho que é vida cristã? E, para encerrar, o eixo central aqui, embora nós estejamos todos nesse mundo com as suas delícias, propostas interessantíssimas e outras tantas danosas, horrorosas, existe um eixo central no entorno do qual a nossa vida deve girar. Um eixo central no entorno do qual a nossa vida deve girar. Paulo diz, alguns versículos rápidos dessa carta, Paulo diz a Timóteo 1, versículo 6, você precisa manter viva a chama do dom de Deus. Mantenha viva a chama do dom de Deus. Que dom que Deus te deu. Não deixe apagar. Tem um hino na Assembleia que fala assim, não deixe apagar o pavio que fumega. Jesus assopra, num instante o fogo pega. O fogo pega, o fogo pega, o fogo pega no pavio que fumega. Não deixe apagar a chama do dom de Deus na sua vida. Segundo, por meio do Espírito Santo, retenha a fé, o amor e o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Sã doutrina, gente, não são as doutrinas das igrejas novas, inclusivas, cheias de coisa esquisita, que não tem absolutamente nada a ver com as Escrituras. É o modelo de sã doutrina encontradas em Paulo. Paulo fala isso. Outra coisa, suporte os sofrimentos como bom soldado de Cristo. Todos nós somos chamados para sofrer. Então não quero mais a fé. É verdade, bem-vindo. Jesus disse isso, quem perde a vida aqui, ganha lá. Quem vem a mim não toma a sua cruz e me segue, não é digno de mim. E eu não estou dizendo que a gente vai viver de miséria, de arrastando o pé, como o Wally Hard, ó vida, ó azar. Não, o que eu estou afirmando é que necessariamente, no cotidiano, você e eu precisamos nos negar, e isso já é um grande sofrimento. Sim ou não? Sim ou sim, como diz o professor Marcos de Almeida em sala. Uma outra coisa, além de suportar os sofrimentos, apresente-se como obreiro aprovado, apresente-se como obreira aprovada, que não tem do que se envergonhar, mas que antes maneja bem a palavra da verdade, ou seja,
Para de ser cara de pau, vai ler a Bíblia. Conheça as Escrituras. A nossa ferramenta de trabalho, a nossa arma de milícia, de luta, é a Escritura, é a palavra de Deus. Não é uma opção a gente, eu acho que eu não vou me interessar muito pela Bíblia. Não tem como, você é crente. É necessário conhecer a Bíblia. Eu não estou dizendo para você ser um PhD em Bíblia, não é isso. Mas minimamente você saber que a Bíblia é a palavra de Deus e todos os dias ser alimentado por ela. Ainda, permaneça nas coisas que aprendeu. Está doido para tocar bateria, né? Permaneça nas coisas que aprendeu, das quais tem convicção, porque você sabe de quem você aprendeu. Ou seja, permanecer nas coisas que nós aprendemos. Paulo fala isso a Timóteo. Por fim, 2 versículos. Pregue a palavra em tempo e fora de tempo. Com e sem palavras, pregar a palavra. E por fim, 4, versículo 5. Seja sóbrio em tudo. Não seja aquele crente chato, que o seu sobrinho faz aniversário de 15 anos, de 18, sei lá, e dá uma festa, você não vai, porque crente não pode ir em festa. Seja sóbrio, tenha equilíbrio, seja sensato para administrar cada situação. Meus irmãos, desculpe pela palavra, quer dizer, desculpa nada, é a palavra de Deus. Essas orientações são fundamentais para que a gente saiba lidar com a solidão, não se desviar da fé e cumprir a nossa missão, enquanto o Senhor da seara não vem, porque eu creio que Ele vem. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus Cristo.